A perspectiva é uma ferramenta muito útil que serve para deixar várias poses muito mais dinâmicas. Ela serve tanto para poses de ação quanto poses mais sensuais, por destacar certas partes do corpo. Seja para que for, eu estou aqui para te ajudar a entender melhor como ela funciona e te ajudar a fazer poses incríveis em ângulos muito legais. Agora, só explicar que esse vídeo deu muito trabalho, talvez eu faça 2 ou 3 partes, e eu conto com o seu like e sua inscrição para me incentivar a fazer isso, tá bem? Então vamos começar o tutorial. Primeiro eu tenho esse quadrado, e eu quero explicar como funciona um pouco a imersão. Se você pensar bem, todo quadrado também pode ser visto como um cubo. E essas partes são importantes para entender o corpo tridimensional. Também serve para os cenários, onde esse ponto central vai puxar todas as linhas e traçar todo o percurso da imagem. Isso se chama ponto de fuga. Mas como temos aqui um exemplo, eu coloquei um dado, por mais que as duas faces tenham as mesmas medidas, essa linha central vertical ela fica destacada como sendo maior, porque é a parte mais próxima da tela, nosso ponto de visão. Então as linhas vão diminuindo gradativamente até chegar a um ponto em que, mesmo se tivesse vários dados alinhados, a gente não conseguiria mais ver nada além de um ponto. E esses 2 pontos são os 2 pontos de fuga. Aqui, para representar o ser humano como se fosse o dado, nós temos as faces, e no ser humano seria, por exemplo, visto de frente e de lado. E essa parte maior seriam os ombros, que vão ficar destacadas. Mas na prática, o que isso vai afetar no nosso desenho? Bom, você vai entender agora. Esses 2 pontos de fuga vão formar o que a gente chama de linha do horizonte, e ela vai orientar todo o nosso desenho. Daqui eu começo desenhando uma cueca, então eu coloco 2 linhas que ficam entre os 2 pontos lá de cima e de baixo. Essas vão servir como as linhas para o peito e para os joelhos. E é só você seguir uma proporção. Por exemplo, se essa linha vertical da esquerda tem 7 centímetros e a do lado direito tem 14, você vai passar 1 centímetro ali e 2 centímetros do outro lado para cada cabeça. Caso, é claro, a proporção seja de 7 cabeças. Então, eu vou traçar a linha reta aqui para essa perna, a outra vai ser um pouco curvada, eu faço o resto do corpo. O que está acima da linha do horizonte vai ficar alinhado em uma curva da esquerda para a direita subindo, e o que está abaixo da esquerda para a direita descendo. Vamos seguir essa lógica, a gente faz os braços. Você pode ver que as mãos ali, ficam um pouco diferente o ângulo. Agora eu vou traçar uma line art aqui para definir melhor os músculos e faço os ajustes necessários para o personagem. No caso, personagem masculino, eu fiz uma bacia um pouco grande ali, então corrigi depois. Então esse aqui é o corpo em 3/4, diferente do tutorial que eu fiz sobre o corpo masculino. Olha só, fiz um tutorial muito errado, peço desculpas por isso. Vou explicar um pouco sobre a imersão. Tudo que está abaixo da linha do horizonte, você vê o topo e você vê essas linhazinhas entrando. E o que está em cima é o contrário. O que isso quer dizer? Linha do horizonte aqui, na pelve mais ou menos. O que está acima fica essa curvatura que serve também para delimitar a linha das roupas, por exemplo. No caso o personagem não tenha um braço ou uma perna, ou o que seja. Em azul eu coloquei o que está abaixo, que sim, e essa é a curva natural. Se eu quisesse usar isso como dobra da manga, serviria ali embaixo para uma meia calça, uma bota, seria essa linha para ficar natural. Agora, 3 pontos de perspectiva. Esse aqui eu não vou abordar enquanto a gente não falar sobre o corpo visto de cima e de baixo. Então deixa eu explicar um pouco. Aqui vamos começar com o corpo de baixo. Basta você fazer um retângulo e ajustar ele com Shift, com Ctrl, se você estiver no computador, é claro. Você vai traçar um X. E diferente do corpo 3/4, a gente não pode simplesmente marcar uma linha para cá do lado, porque a gente não vai se nortear, não tem como. Ao invés disso, a gente vai marcar mais X. Você vai entender. A gente faz essa linha reta aqui, horizontal, marca outro X aqui, outra linha horizontal e ali embaixo. E esses 3 pontos vão nortear o peito e os joelhos do mesmo jeito. Você pode continuar até fazer as 8 cabeças, caso seja a proporção, ou o que te ajudar. Mas isso já é suficiente para você saber como fazer. Agora eu vou apagar as linhas desnecessárias. Então começar a esboçar o corpo. Aqui de novo, a região da pelve. Coloco os joelhos ali. E eu vou fazendo o corpo com a noção do que pode ser o tamanho correto. É claro, tendo em mente que os pés vão ser muito maiores nesse ângulo.
Então a gente faz aqui um esboço simples, colocando as formas geométricas, fazendo ajustes necessários. Agora, como corrigir certos erros? Tem 4 pontos para destacar bem. Para ajudar a gente a nortear o alinhamento, a gente pode imaginar como se isso fosse uma piscina, uma grande piscina, e a gente pega essa medida horizontal da parte de baixo e da parte de cima, então a gente organiza. Sei lá, passou 1 centímetro lá em cima, 2 centímetros ali embaixo, para cada uma dessas marcações, a gente vai traçando essas linhas até a base. E a gente vai usar isso como um apoio para poder alinhar o corpo. Agora eu vou tentando corrigir as medidas, deixando cada parte no tamanho ideal. E também o formato. Nosso corpo está alinhado, lembrando que você pode usar matemática simples para isso, medida a proporção de cima e de baixo. E vamos pensar na sobreposição. Como eu já falei antes, nessa parte do vídeo, a gente vai fazer as entradinhas para cima, porque o corpo está sendo visto por baixo. E agora a forma. Tem que prestar atenção como o corpo se modifica visto por baixo, principalmente o rosto, onde tem esse pequeno losango na parte do queixo até o papado. Então a gente vai deixar essas partes maiores, como a boca, o nariz. Os olhos vão ter o formato de meia-lua e as orelhas vão ficar bem embaixo. E agora a pose está bem convincente. Adiciona o cabelo, lembrando de não botar tanto volume ali em cima. E agora os músculos do corpo, fazendo, claro, as entradinhas para cima, como eu já citei. E outra coisa importante é o peso da linha. Isso é usado quando a gente coloca uma coisa mais próxima da tela, ela vai ter uma linha mais grossa. Assim como a mão se destaca mais que o rosto, os pés se destacam mais que as mãos, por estar mais próximo. Fazendo agora o rosto visto por cima. A gente vai usar o mesmo esquema, fazer o X, marcar esses pontos, as linhas verticais e usar ela para mapear o nosso personagem. Agora fazendo o nosso mesmo processo, sem muita dificuldade, agora eu faço o alinhamento mais certo, porque assim a gente vai saber onde o braço do personagem deve descer e ficar uma linha natural. Então eu vou contornando assim, deixando um pouco arredondado. Saiba também que se você fez o corpo um pouco mais achatado ou mais esticado, isso vai influenciar na visão que nós temos do topo da cabeça e os membros que nós vamos ver ou ser ocultados. Agora fazendo as entradinhas para baixo, ao contrário do outro desenho. Nessa pose o pescoço mal pode ser visto. As orelhas mais para cima, os olhos mais cerrados, a parte de cima mais reta e as sobrancelhas mais próximas das pálpebras e o nariz também mais próximo da boca, com a linha bem mais esticada. Agora o volume do cabelo vai aparecer bem mais, mostrando mais o topo da cabeça. E agora eu defino os músculos. Verifique se tudo está na sua medida correta, analiso de novo o esboço e agora reaproveito as linhas para fazer a linha da roupa. Lembrando que quanto mais longe da linha do horizonte, maior vai ser a curva. E pessoal, percebam que a gente fez simplesmente essa pose tediosa do personagem em pé, com as mãos relaxadas, só para mostrar o poder da perspectiva, que se a gente dominar a gente pode fazer poses muito mais emocionantes. Agora, uma dica final aqui para você, no Paint Tool Sai, você pode colocar essas medidas do jeito que eu coloquei ali, mexer com Shift para redimensionar e com Ctrl para mudar o ângulo. Essa é uma ferramenta muito útil para você treinar. Eu não falei ela no início do vídeo porque
Isso é como usar uma calculadora. É uma ferramenta que pode ser útil para facilitar o seu trabalho, mas quando você começa a depender dela, então aí a gente tem um problema. Percebam que o programa tem um auxílio para as linhas, e depois eu posso desabilitar essas linhas azuis e verde e poder riscar livremente e fazer o esboço. E agora eu vou usar esse 8 considerando o tamanho em cabeças do corpo, e assim eu faço o esboço. Desenho a cabeça, depois o peito, a barriga e assim por diante. Então é isso, pessoal, espero que vocês aproveitem a ferramenta, tentem praticar isso no papel, usando a técnica do X para nortear o peito, o joelho ou o que mais você quiser. Caso você faça mais, né, você vai ter mais medidas para auxiliar na proporção. Lembre-se também do alinhamento, eu ri essa parte aqui da sobreposição, a forma que os membros devem ficar, dependendo do ângulo, peso da linha. E tenham uma boa prática, um ótimo dia e espero vocês na parte 2. Tchau, tchau!